Boa noite. Boa noite. Juiz Sérgio Moro manda voltar para a cadeia o empresário José Carlos Bunlai, que está em prisão domiciliar. Depois do PT, a Justiça Eleitoral decide investigar o PMDB e o PP sob suspeita de receber propinas da Petrobras. Nem uma semana depois da grande blitz policial e 30 prisões, a Cracolândia volta à rotina do tráfico e consumo de drogas na rua. Mais um assalto a carro forte com explosivos e armas de grosso calibre. Desta vez, a polícia prendeu 6 homens. Justiça decreta a prisão temporária de pichadores suspeitos de assassinar morador que reclamou. Um deles já se entregou. Mulheres sofrem assédio sexual de prestadores de serviço dentro de casa, mas têm medo de levar o caso à polícia. Há menos de uma semana, a polícia fez uma grande operação para combater tráfico de drogas na Cracolândia. Nossa equipe voltou à região e mostra que quase nada mudou. Uma imagem nova de um problema antigo. A rua Dino Bueno completamente lotada. São 4h30 da tarde e a aglomeração aumenta com o entardecer. As barracas improvisadas que funcionam como um mercado do crack resistem. É nesse vai e vem que muitos compram, vendem e fumam ali mesmo, sentados na calçada ou em pé. Os imóveis vasculhados na semana passada pelo DENARC e que serviriam como uma espécie de QG do tráfico voltaram a ser ocupados. Moradores da região que preferem não se identificar relatam que a insegurança persiste. As pessoas não vêm aqui, os meus parentes não gostam de vir aqui. Eu tenho que ir buscá-los no ônibus, do trem. Eles perguntam para mim, como que você pode morar num lugar desse? Na última sexta-feira, a Polícia Civil, em parceria com a militar, fez uma mega operação na Cracolândia e prendeu mais de 30 pessoas, entre elas integrantes do PCC, o primeiro comando da capital. O antigo Cine Marrocos, ocupado pelo MSTS, Movimento Sem Teto de São Paulo, também foi alvo da ação. A polícia apreendeu drogas e muita munição, mas menos de uma semana depois, a ação parece que não teve efeito prático. Nós, falar a verdade, a gente não sentiu nada de mudança aqui, nenhuma mudança. Segundo os vizinhos, quando a noite cai, a situação é ainda pior. É quando a aglomeração de usuários aumenta e a compra e venda de drogas também. E enquanto este mercado funciona a todo vapor, alguns moradores evitam até sair de casa. Não é o caso deste homem, que também prefere não mostrar o rosto. De dia ou de noite, ele diz que já se habituou com a presença diária dos dependentes químicos na porta de casa. Eu trabalho, eu chego, saio, eu subo do prédio, desço, vou na rua, volto a hora que eu quiser, mas para mim não tem problema não. Muitas vezes a indiferença vira solidariedade. Eu tenho pena assim, converso, às vezes eu pago um café para eles, eu já dei roupa minha assim, que eu vinha vestido e eu tirei, eu dei para um vestir no frio desse. Apesar disso, muitos vizinhos ainda esperam por mudanças. Eles estão fazendo da rua assim uma verdadeira mercado de coisas roubadas e fazendo também um camping. Estão morando no meio da rua também, está horrível, isso está horrível. Eu acho que as autoridades deveriam tomar providência, porque está demais. Em nota, a Secretaria Estadual da Segurança Pública informa que o DENARC trabalha para desarticular os grandes traficantes que abastecem a região e que as polícias civil e militar também permanecem desenvolvendo ações para sufocar o tráfico de drogas e apoiar as ações de saúde e assistência social aos usuários. Sobre a invasão do antigo Cine Marrocos, prédio que foi um dos alvos da operação de combate ao tráfico e é apontado pela polícia como um centro de distribuição de drogas do PCC. A Prefeitura informa que negocia a saída dos invasores para que eles saiam de forma pacífica. A Prefeitura diz ainda que a reintegração de posse foi autorizada em março pela Justiça, mas foi adiada várias vezes por causa da atuação de pessoas ligadas ao crime organizado e ao tráfico de drogas no prédio. Polícia de São Paulo prende 6 integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de carros fortes. O último assalto dessa quadrilha foi ontem na zona leste de São Paulo. A polícia suspeita que eles tenham ligação com o PCC e que fizeram outros assaltos desse tipo.
Só neste ano foram 3 roubos de empresas de valores e 9 carros fortes. Os 6 suspeitos foram presos na madrugada. 2 deles estavam em um galpão com sobras do material usado no assalto, explosivos e muita munição de armas pesadas. As mesmas encontradas na rua onde o carro forte foi abordado em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Temos também aí munições de calibre 5,56 e munições de calibre 7,62 por 39, que é utilizada no armamento mais conhecido, né, como AK-47, e os outros 5,56 utilizados no AR-15 e similares. Os outros 4 foram presos quando já voltavam para casa. Com um deles, a polícia recuperou R$66 mil. Segundo as investigações, Luiz Antônio da Silva e José Carlos da Silva são lideranças do PCC na região. O assalto aconteceu no começo da noite de quarta-feira. Moradores registraram a ação. Os vídeos foram enviados para o Jornal da Gazeta pelo Gazap. Mais de 200 tiros foram disparados para intimidar a equipe que trabalhava no carro forte. Na ação, eles usaram uma van e um caminhão roubados para bloquear a rua e impedir a passagem do carro. E levaram cerca de R$800 mil, segundo a polícia. Os veículos foram apreendidos e passaram por perícia nesta tarde. Equipes do Departamento de Investigações Criminais monitoram cerca de 4 quadrilhas responsáveis por 3 ataques a bases de empresas de transporte de valores e 9 assaltos a carros fortes em todo o estado de São Paulo. Há suspeita que elas tenham integrantes em comum e que realizem os crimes para comprar drogas e armas para o tráfico. Todos eles têm alguma ligação, alguém que participou, alguém que... Às vezes a mesma pessoa deu a informação, às vezes a mesma pessoa participou, às vezes o mesmo grupo foi chamado para uma ação, não foi chamado para outra. Existe aí uma confluência, que nem eu disse, para 3 ou 4 quadrilhas que agem nessa modalidade. Outros 5 suspeitos do assalto de ontem já foram identificados e são procurados. A Polícia Federal começou hoje a segunda fase da Operação Hashtag, focada em suspeitos de ligação com terrorismo. De acordo com o jornal O Globo, 2 pessoas foram presas em São Paulo e 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em outros estados. No fim de julho, a polícia prendeu 12 pessoas suspeitas de ligação com o Estado Islâmico. Elas estariam planejando ataques durante a Olimpíada. Termina amanhã o prazo para a presidente afastada Dilma Rousseff apresentar a defesa final no processo de impeachment. Ela se tornou ré e será julgada no Senado acusada de cometer crime de responsabilidade. A votação deve começar no próximo dia 25 e pode durar até 5 dias. A definição do rito só deve sair na semana que vem. Cabe ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, marcar o julgamento. Juiz Sérgio Moro manda pecuarista e amigo do ex-presidente Lula, José Carlos Bunlai, de volta para a prisão. Desde março, ele cumpre prisão domiciliar para tratar um câncer na bexiga. Durante o tratamento, Bunlai passou por uma cirurgia cardíaca e teve a prisão domiciliar ampliada até o dia 19 deste mês. A defesa dele pediu a prorrogação do prazo e o Ministério Público Federal se manifestou contra. Moro negou o pedido, ao afirmar que a situação de saúde do pecuarista está estabilizada. Segundo o juiz, o controle da saúde de Bunlai pode ser feito no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, ou, se necessário, em saídas periódicas para hospitais privados. Em julho, Bunlai foi denunciado por obstrução da justiça. Ele é acusado de ter participado, junto com o ex-senador Delcídio do Amaral, atualmente sem partido, de um plano para facilitar a fuga do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Bunlai é réu na Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. Ele teria feito um empréstimo fraudulento junto ao Banco Chaim de 12 milhões de reais em 2004. Segundo Bunlai, o PT foi o destinatário do dinheiro. A defesa de Bunlai afirma que o pecuarista não vai criar obstáculos às investigações e que sempre que chamado atende aos pedidos da Justiça. O governo do Distrito Federal abriu sindicância interna para investigar a reforma na ala em que cumpre pena o ex-senador Luiz Estevão. As obras foram feitas entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015, quando ele ainda estava em liberdade. Luiz Estevão está preso no complexo da Papuda.
O governo do Distrito Federal quer saber se houve a participação de funcionários na reforma da ala. As fotos mostram a reforma. A parede está pintada. Tem cama com mosquiteiro, estante, TV e louça no banheiro, box com cortina e cerâmica no chão. A reforma foi descoberta numa visita de rotina do Ministério Público. Segundo a promotoria, Luiz Estevão teve até uma arquiteta para planejar a reforma com a ajuda de servidores públicos. A ala destoa das outras da Papuda e a obra teria sido paga por meio de uma empresa de fachada. O ex-senador Luiz Estevão foi condenado a mais de 30 anos por desvios de verba das obras do Fórum Trabalhista de São Paulo. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essa reforma na cela de Luiz Estevão. O governo de Brasília abriu hoje uma sindicância para apurar o envolvimento de servidores da segurança pública numa obra ilegal que foi feita numa ala do presídio da Papuda, que costuma abrigar corruptos. Nesse pedaço da Papuda, as celas passaram a dispor de luxos que não estão à disposição da maioria dos presos. Banheiros privativos com vasos sanitários, chuveiro de água quente, ventilador no teto, televisores com tela plana, uma maravilha. Tudo isso foi financiado por um velho conhecido da crônica político-policial brasileira, o ex-senador Luiz Estevão, condenado no escândalo do TRT de São Paulo. Hoje, hóspede da Papuda, Luiz Estevão desfruta das regalias que ele próprio financiou. Uma investigação do Ministério Público descobriu que essa obra foi feita na surdina em 2014. Interrogado, Luiz Estevão admitiu que pagou pela obra. Ele disse que fez isso a pedido de um ex-ministro da Justiça dos governos do PT, Márcio Tomás Bastos, que já morreu. Nessa versão, Tomás Bastos estaria preocupado com o futuro dos condenados do Mensalão. Esse caso de Brasília pode ser o prenúncio de uma revolução no sistema carcerário brasileiro. Se a moda de prender corruptos graúdos realmente pegar no Brasil, o Estado vai ter que melhorar as condições carcerárias no país. Os próprios empreiteiros, que constroem também os presídios, vão querer melhorar os projetos. Se tudo for bem planejado, no futuro as cadeias vão assegurar a realização do sonho de todos os prisioneiros de grife. Condomínios fechados, com segregação total e convívio exclusivo entre iguais. Boa noite. Um incêndio numa garagem de ônibus em Mauá, na Grande São Paulo, destruiu cerca de 80 ônibus. O incêndio começou perto da 1 da manhã e os bombeiros conseguiram conter o fogo depois de 2 horas. Todos os ônibus da garagem estavam desativados ou em manutenção e pertenciam a diversas empresas. O transporte em Mauá não foi prejudicado. A polícia agora investiga as causas do incêndio. De tempos em tempos, surgem na internet casos de mulheres que reclamam do comportamento inadequado de prestadores de serviço. Basta ir às ruas para ouvir relatos de assédio que chegam pelas redes sociais ou pelo celular. Ainda não há estatísticas claras sobre o assunto porque, com medo, muitas mulheres sequer denunciam esses casos às empresas que elas contrataram ou à polícia. A intenção de Beatriz era só renovar a carteira de identidade, quando o atendente do posto disparou com uma pergunta sem relação com o serviço. Você foi à Vila Madalena esse final de semana? E aí eu disse que não. E ele perguntou, e aí ele disse, é que você é muito bonita, você tem um rosto marcante, eu achei que eu tivesse te visto lá. O pior veio depois, pelo Facebook. E tinha uma mensagem dele falando, eu tirei o seu RG e você é muito bonita, eu queria saber se você tem namorado e se você queria sair comigo. Já Mariana, ao receber em casa o funcionário da TV por assinatura, acabou ouvindo um comentário para ela constrangedor. Falou que eu era muito bonita, que eu era muito nova para ser casada, tudo. A gente fica assim, sem reação, né? A gente vai fazer o quê? Tá dentro de casa, aí acontece uma coisa dessa e a gente fica mesmo sem reação nenhuma. O caso da Josélia foi pior. No dia, ela chegou a notar os olhares do técnico que foi instalar o aparelho. Mas só depois, pelo WhatsApp, é que veio o assédio. Me achava gostosa, que queria me conhecer, queria encontrar comigo, essas coisas. Foram várias mensagens, durante dias. Muitas, ele mandava até de madrugada. São casos em que, segundo especialistas, a primeira providência deve ser procurar uma delegacia e prestar queixa, inclusive contra a empresa onde trabalha o funcionário que cometeu o assédio.
Mas por insegurança e medo, geralmente não é isso que acontece. Eu fiquei muito assustada, porque ele tem acesso a tudo, ao meu endereço, ao nome dos meus pais, ao meu nome completo, aos meus documentos, meu telefone, a tudo. E se ele quisesse vir atrás de mim, ele poderia ter vindo. Quando a pessoa não sabe onde você mora, tudo bem, mas vai que ele me pega na saída de casa, ou vem na minha casa e faz uma maldade. Essa consultora de recursos humanos diz que, como esse tipo de serviço geralmente é terceirizado, nem sempre há o devido rigor na hora de selecionar os funcionários. E sem a denúncia do consumidor, a empresa não se sente responsável. Ela defende que, além do treinamento, é preciso checar a conduta pessoal do candidato, que pode indicar o profissional que ele será. Com a internet, é recomendável, entra lá. Veja lá o que ele publica, o que ele compartilha, o que ele comenta nas redes sociais, quais são as comunidades que ele frequenta, que ele gosta. Essas coisas são dicas que podem te dar algum sinal de que ali existe alguma coisa que não vai ser muito aderente ao que você entende como a sua empresa, a sua governança, o que você gosta, o que você pratica. O líder da rede na Câmara, o deputado Alessandro Molon, disse que vai apresentar um requerimento para antecipar a votação da cassação de Eduardo Cunha. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, agendou a votação para o dia 12 de setembro, uma segunda-feira, quando normalmente é baixo o número de deputados na Câmara, e a 20 dias das eleições municipais. Com isso, o caso Cunha também fica para depois da votação final do impeachment de Dilma no Senado, o que deve ocorrer no fim deste mês. O deputado Alessandro Molon disse que a ideia de apresentar o requerimento para antecipar a votação é para que cada parlamentar possa expor a sua posição sobre o assunto. Para cassar um deputado, são necessários 257 votos. O processo de Cunha dura 10 meses na Câmara, o mais longo da história. Ele é acusado de mentir sobre a existência de contas no exterior. O PMDBista está afastado do mandato desde maio, por determinação do Supremo Tribunal Federal. Guerra na Síria. Moradores e equipes de socorro relatam que um helicóptero do governo jogou 4 bombas de barril sobre um bairro controlado por rebeldes em Alepo. Uma das bombas teria liberado gás cloro. Esse suposto ataque teria matado pelo menos 3 pessoas e deixado muitos civis com dificuldade para respirar. 15 médicos que ainda estão nos bairros rebeldes de Alepo escreveram uma carta aberta ao presidente Barack Obama. Os médicos descrevem a impotência diante da morte, tendo que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Eles relatam que acontece um ataque a centro médico a cada 17 horas em média. Alertam que os suprimentos dos hospitais vão acabar e pedem a abertura urgente de uma rota de abastecimento. Cerca de 250 mil pessoas vivem nas zonas rebeldes e mais de 1 milhão nos bairros controlados pelo governo em Alepo. A segunda maior cidade da Síria é um dos principais alvos de um conflito que já deixou mais de 290 mil mortos desde março de 2011. A Rússia, que apoia o regime de Bashar al-Assad, anunciou um cessar-fogo diário de 3 horas a partir de hoje para permitir que comboios de ajuda humanitária entrem na cidade. A ONU pede uma trégua de 2 dias. O Papa Francisco almoçou com um grupo de 21 refugiados sírios que vivem em Roma. O almoço foi servido na Casa Santa Marta, residência do Papa no Vaticano. Os convidados foram as famílias levadas para a Itália depois da visita de Francisco à ilha grega de Lesbos, em abril. Uma das famílias viajou com ele no avião papal e a outra chegou a Roma em junho. Os refugiados contaram sobre o começo da vida deles na Itália. As crianças deram a Francisco um caderno com desenhos feitos por elas e ganharam brinquedos e outros presentes. O Papa defende a acolhida de refugiados pela Europa. A Associação Argentina Mães da Praça de Maio faz hoje em Buenos Aires a marcha de número 2000. Todas as quintas-feiras, desde 1977, as mães reclamam por seus filhos sequestrados e desaparecidos durante a última ditadura militar. Antes da marcha, a ex-presidente Cristina Kirchner foi à sede da associação para se encontrar com Hebe de Bonafini, uma das fundadoras do grupo. A ativista é investigada por suposta fraude com fundos públicos destinados à construção de moradias sociais.
E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. O peronismo na Argentina lembra uma versão de ponta cabeça da lenda do rei Midas. Na mitologia grega, Midas transformava tudo que encostava em ouro. O peronismo põe a mão e tudo vira corrupção e confusão política. A lenda se aplica de um jeito diferente a dois movimentos, aliás, invejáveis em termos de direitos humanos. O primeiro movimento é o das Mães da Praça de Maio. Elas surgiram durante a ditadura militar, que foi implantada em 76. As mães queriam saber o paradeiro dos filhos torturados e mortos pela ditadura. Pois bem, anos depois, já com a redemocratização, o movimento criou uma ONG que aceitou pilotar um programa para a construção de casas populares. Esse programa, chamado Sonhos Compartilhados, foi dissolvido em 2011, em meio a um escândalo pelo sumiço de dinheiro. O programa era administrado por dois irmãos que, antes de virarem escroques, tinham passado uma temporada na cadeia, porque simplesmente mataram o pai e a mãe deles. Na semana passada, um juiz ameaçou prender Hebe Bonafini, hoje uma senhorinha de 87 anos, verdadeira heroína dos tempos da ditadura. Ameaçada de prisão, ela acusou o juiz de perseguir os peronistas em nome do presidente Maurício Macri. Mas não confunda as mães com as avós da Praça de Maio. As avós já localizaram 120 crianças que a ditadura sequestrou. Eram bebês nascidos na prisão. As mães foram assassinadas, pois as avós receberam o apoio de um grupo chamado Tupac Amaru. É uma dissidência de esquerda da Central Sindical Peronista. 11 ativistas da Tupac Amaru estão presos e acusam o presidente Macri de perseguição política. Na última segunda-feira, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, visitou em Buenos Aires o monumento das avós da Praça de Maio. Elas pediram para que a ONU intercedesse pela libertação desses presos. Pois são essas as duas histórias, da das mães e a das avós, histórias peronistas que começaram bem lá atrás no passado e agora acabam de um jeito meio esquisito. É assim que o mundo gira. Boa noite. A Justiça decreta a prisão temporária de 5 acusados de envolvimento na morte do dentista espancado por pichadores em Pirituba. O repórter Luciano Penteado está na delegacia e tem as informações. Luciano. Juliana, o delegado que comanda o inquérito foi pessoalmente hoje ao Fórum da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, formalizar o pedido de prisão dessas pessoas. A Justiça aceitou o pedido e decretou, portanto, a prisão temporária por 30 dias de 5 pessoas que, a partir de agora, são consideradas foragidas até que se entreguem ou sejam localizadas. São elas: Lucas Nunes, Anailson da Silva, Aloísio da Silva e também um casal, Adilson dos Santos e Marivone da Silva. Bem, o delegado não quis gravar entrevistas e também não deu mais detalhes sobre as investigações que correm aqui no 33º DP de Pirituba, na zona noroeste de São Paulo, próximo do local do crime da noite do último sábado. Bem, Adolfo Pereira de Souza, de 38 anos, já se entregou à polícia. Ele é o 6º suspeito deste crime e se entregou ontem à noite. Ele já está preso. Em depoimento à polícia, o Adolfo alegou inocência e disse que agiu em legítima defesa porque o pai do dentista teria confrontado o grupo com um objeto, possivelmente um facão. Bem, ele também teve a prisão temporária decretada e foi conduzido para a carceragem do Distrito Policial de Santa Cecília, na região central de São Paulo, um dos DPs que recebem presos temporários aqui em São Paulo. Voltamos ao estúdio. O presidente interino Michel Temer afirma que o programa Minha Casa Minha Vida é um projeto de governo e que vai ser continuado. Em evento com representantes da construção civil, Temer disse que o programa de habitação foi apenas reequacionado. No caso do Minha Casa Minha Vida, é um projeto do governo, não é? Porque aqui a gente não deve confundir pessoas com governo. Quando nós falamos, nós queremos incentivar a construção civil, é também a construção civil para o Minha Casa Minha Vida, até para o módulo 1, módulo 2, módulo 3. O presidente interino também afirmou que o governo fez um mapeamento das obras inacabadas e paralisadas para concluí-las. São obras importantes para, muitas vezes, pequenas cidades do interior. São creches, são quadras de esporte, as obras que exigem de 500 mil a 10 milhões para serem concluídas.
E sabe quantas obras são? São 1.519 obras. E custam apenas, custam pouco, porque é 1 bilhão e 800 milhões. Assim como o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, Temer minimizou a retirada da proibição de reajuste do funcionalismo público estadual por 2 anos da lei que trata da renegociação da dívida dos estados com a União. Segundo ele, há uma absoluta interação entre o Poder Executivo e o Legislativo. Quando nós, eu, o ministro Meirelles, o ministro Padilha, que nos reunimos com o relator, com o revisor, com todos os integrantes da comissão, ao longo de 2 dias, quando nós verificamos que isto poderia embaraçar a aprovação do projeto, eu abri a Constituição e verifiquei lá no artigo 169 que esta regra que está na lei era mera repetição daquilo que está na Constituição. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo afinou o discurso em relação à renegociação da dívida dos estados para evitar qualquer abalo na confiança da sociedade e dos agentes econômicos quanto à execução do ajuste fiscal. O presidente interino, Michel Temer, como nós vimos, disse que o veto ao reajuste do funcionalismo por 2 anos poderia embaraçar a renegociação. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em evento aqui em São Paulo, afirmou que o veto não era totalmente necessário. Tenta mostrar que os estados terão de adequar as despesas com funcionalismo, que são o maior fator de desequilíbrio das finanças, ao limite de ampliação de gastos que será imposto a todo o setor público pela PEC, que deve restringir o aumento das despesas à inflação do ano anterior. É ver na prática o que vai acontecer. É inegável que houve uma resistência política mais forte que se previa. O governo teve de fazer concessões, de mudar o projeto original para garantir a aprovação que não está concluída. Essa pode ser uma indicação de dificuldades que também poderá ter com outras propostas. A PEC, que limita os gastos, por enquanto, é uma grande aposta. Dependendo do encaminhamento, também poderá sofrer alterações importantes. Um ponto já muito questionado é a mudança do percentual obrigatório de recursos para a saúde e educação, que são áreas prioritárias. O governo terá de convencer a sociedade e os parlamentares que a inclusão das 2 áreas no limite de gastos não significa uma redução obrigatória da destinação de recursos ou o comprometimento de uma maior eficiência que possam ter. Um desafio muito grande. Depois vem a reforma da Previdência, que é fundamental para assegurar uma trajetória melhor para as finanças públicas a longo prazo. Outra proposta para lá de polêmica. E ainda são aguardadas as concessões, privatizações, revisão de desonerações e até a esperada retomada da economia, que vai ajudar a melhorar a arrecadação, a receita do governo. O que ficou dessa discussão toda desta semana é que o governo Temer vai ter que mostrar muito mais força política para poder avançar mesmo com o ajuste fiscal. Eu volto na segunda-feira. Até lá. A Petrobras teve lucro de 370 milhões de reais no segundo trimestre. É o primeiro lucro depois de 3 trimestres consecutivos de resultados negativos. Segundo a empresa, o resultado foi determinado também por redução das despesas da Petrobras. O dia aqui na capital foi de muita nebulosidade, com garoa, e os termômetros não passaram dos 16 graus. E amanhã o frio continua e só deve esquentar mesmo no fim de semana. Vamos à previsão com Mariana Armentano. A semana vai terminar bastante fria em quase todo o centro-sul do país. Com a entrada do ar polar, as temperaturas vão se manter baixas, com risco até de geada nas áreas mais altas, entre o norte gaúcho e o sul do Paraná e também lá na Serra da Mantiqueira. O dia amanhã será de muita nebulosidade na faixa leste paulista e também no Rio de Janeiro. E como a frente fria avançou em direção à Bahia, deve chover de forma até moderada lá na costa sul baiana. Já no norte do país, acontecem aqueles típicos temporais de final de tarde associados ao calor. O dia vai amanhecer só com 3 graus em Curitiba, 10 em Porto Alegre. Durante o dia, a máxima não passa dos 17 graus na capital paranaense, dos 24 em BH e dos 25 graus no Rio de Janeiro. Já em Palmas, no Tocantins, o calorão amanhã vai ser na casa dos 39 graus.
Para São Paulo, a previsão é de um dia ensolarado no interior, com friozinho na madrugada e temperaturas amenas durante a tarde. Em Marília, mínima de 7 e máxima em torno dos 21 graus. Em Ribeirão Preto e em Bauru, as temperaturas ficam entre 8 e 22 graus amanhã. E na cidade de Sorocaba, teremos mínima nessa madrugada de 8 graus e máxima à tarde na casa dos 21 graus. Com a nebulosidade presente em toda a faixa leste paulista, as temperaturas se mantêm amenas amanhã, inclusive aqui na capital. Mas no final de semana volta a esquentar por aqui. Nessa próxima madrugada, aqui na Grande São Paulo, teremos mínima em torno dos 10 graus e amanhã à tarde a máxima não passa dos 19. E aí começa a esquentar. No sábado já faz 25 graus à tarde e no domingo a máxima prevista é de 27 graus, com tempo firme e ensolarado. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, determinou a abertura de processos para investigar o PMDB e o PP por suspeita de que os partidos tenham abastecido campanhas eleitorais com propinas da Petrobras. Na semana passada, Mendes já tinha determinado o mesmo em relação ao PT. Segundo o ministro, a gravidade das condutas pode levar até mesmo à cassação dos registros dos partidos. Os partidos ainda não se manifestaram sobre o assunto. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Tudo conversa para boi dormir. Não caia nessa. Ninguém vai ser extinto. Muita gente aí está soltando fogo à toa, viu? Nem de um lado nem do outro. Nem o PT vai ser extinto, nem o PMDB, nem o PP. O que acontece é o seguinte: apareceu muita história de doações fajutas nas campanhas com dinheiro sujo. Não apenas nas campanhas do PT, do PMDB e do PP, mas também na campanha do PSDB. Acontece que a justiça eleitoral no Brasil tem uma longa tradição, nem de leniência, de cumplicidade com os partidos. Não há como extinguir um partido, nenhum deles. Olha, já tem partido demais no Brasil, tem 35, tem 34 pedindo arrego aí, pedindo registro, e a justiça eleitoral está sendo apontada como assim a grande lavanderia hoje das finanças partidárias no Brasil, porque os partidos pegam dinheiro, caçadores, não é bem caçadores, pegam dinheiro de propina, dinheiro sujo, usam na campanha e depois vem com aquela história: olha, recebemos doações legais e essas doações foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Não é verdade. O dinheiro que está aparecendo na Lava Jato para partido é um dinheiro ou sujo, que você recebe o dinheiro pessoalmente em notas dentro de mala, ou através de doações fajutas, nas quais a Justiça Eleitoral é usada como lavanderia. O que tinha de fazer mesmo era acabar com essa impunidade, começando pela cláusula de barreira para reduzir o número de partidos, porque com 35 e mais 34 esperando a vez, não tem democracia que funcione. Outra coisa é dar uma reduzida nesse negócio de ficar distribuindo dinheiro público com partido, em fundo partidário. Mas o melhor que podia se fazer no Brasil era acabar com o foro privilegiado. Essa proposta que o ministro Luiz Roberto Barroso fez, eu considero super justa. O presidente da República, o vice, 3 ou 4 poderiam gozar de foro privilegiado. Agora você dá foro privilegiado para todo mundo, para a autoridade, para a mulher que casou com a autoridade, para o homem que casou com a autoridade feminina. O leito conjugal vigou um puxadinho de foro privilegiado, que é o descumprimento do conceito mais importante da democracia, a igualdade de todo cidadão perante a lei. Agora vamos voltar a falar nisso, mas só na terça-feira, tá? Direto ao assunto, em pé. As manchas redondas e escuras no corpo do nadador Michael Phelps chamaram a atenção nos Jogos Olímpicos do Rio. O atleta é adepto de uma terapia que usa ventosa acrílica para soltar e relaxar a musculatura. E Phelps não é o único. Muitos esportistas adotaram a ventosa terapia para curar problemas na coluna, controlar a ansiedade e também as dores. O método, apesar de muito antigo, ainda não tem nenhuma comprovação científica. Nessas Olimpíadas, não foi só o Phelps que apareceu com manchas no corpo. O ginasta brasileiro Arthur Nori também não fez questão de esconder os hematomas. Atletas de alto rendimento que aderiram à ventosa terapia. Já ouviu falar? Você puxa, copinho, tirando ar, dentro a pressão negativa. Com esta força,
podemos fazer tratamento para os músculos ou problema da pele. Serve para problema muscular, serve para problema pulmonar. O professor especialista no assunto explica ainda que a técnica de usar ventosas contra dores e inflamações do organismo é uma ramificação da acupuntura. No entanto, estudos científicos não reconhecem a eficácia da prática. Na China temos um ditado que fala que existe porque tem razão. Funcionou, já ficou passando de uma geração para outra. Este tipo de terapia corporal é uma técnica chinesa usada há mais de 2.000 anos. Hoje, a maioria das ventosas é de acrílico e tem até tamanhos diferentes. Mas lá no início, tudo era completamente diferente. Inicialmente, ela usava chifre dos animais, como chifre de búfalo, né? E usando isso, aquecendo dentro de água para fazer ventosa. Vinícius fez a primeira sessão há 5 anos. Qualidade de vida, poder me sentar mais ereto, poder trabalhar, porque o terapeuta ele trabalha muito em pé, ele trabalha com pessoas na maca. Formada em terapia corporal no Japão, a terapeuta Paula Guimarães explica diferentes maneiras de usar a ventosa terapia a favor da qualidade de vida, como o manuseio na coluna vertebral para equilibrar ansiedade e nervosismo. Não tem um tempo fixo, é no máximo 10 minutos, mas às vezes a gente tem que tirar com 1 minuto. Assim que a pele ficar bem vermelha, a gente já tira. Qual que é a sensação? Nos lugares onde está um pouco intoxicado ou o músculo mais rígido, dói um pouco mais, porém na hora que solta, traz um alívio grande também. Então acho que vai tratando aos poucos mesmo, com o passar do tempo, vai tirando as toxinas mesmo do corpo. O ânimo do PT na reta final do processo do impeachment na entrevista do dia com Maria Lídia Flanderli. Entrevista o deputado federal José Mentor, petista histórico, hoje no 4º mandato na Câmara Federal. Muito obrigada, deputado. Boa noite, Maria Lídia. Bom, o processo de impeachment entra na fase final. Eu quero saber exatamente sobre esse ânimo no PT. Para vocês, também para os aliados da presidente Dilma, o placar de votação da última terça-feira, 59-21, é um indicador que o resultado desse processo é jogo jogado, que vocês acreditam que Dilma possa perder definitivamente a presidência da República? Nós reconhecemos que a situação não é fácil, né? Também não foi já na Câmara, de lá para cá. Nós temos trabalhado bastante no sentido de mostrar a tese de que não há crime de responsabilidade. Quando eu estive a última vez já demonstrei isto. A questão jurídica me parece bastante clara. A questão política, por outro lado, é que tem pesado mais, porque o governo teve problemas de comunicação na sociedade, teve problemas de aceitação, e isso pesou bastante. Na realidade, houve uma artimanha jurídica e legislativa para se caracterizar esta situação do impeachment. E, evidentemente, vai se consolidando, vai se trazendo, o governo provisório também vai atuando no sentido de se consolidar, não é? Eu acho que nós estamos trabalhando bastante, eu acho que uma situação não está definida, ainda temos esse período para a decisão final. Alguns dias, né? Alguns dias, não, mas veja, aqui foi uma pronúncia, né? Ela virou ré num processo que vai ter o julgamento final daqui a alguns dias. E até lá, evidentemente, nós estamos trabalhando para demonstrar definitivamente que não há esse crime de responsabilidade. Bom, agora, numa análise fria, deputado, assim, destituída de paixão política ou mesmo de rancor, quando vocês buscam as razões pelas quais a presidente Dilma Rousseff chegou à situação em que ela está à beira de um impeachment, e aí, no caso, pelos indicadores, que pode ser decidido por mais de 70% dos senadores da República. Que razões levaram a presidente a isso? Eu acho que nós não estamos no momento ainda de fazer as avaliações. Nós estamos tentando concentrar nossos esforços. Mas ela já está na situação, né? Não passou. Mas a avaliação nós vamos fazer depois que se concretizar ou não a situação. E veja, nós vamos ter avaliação de qualquer jeito. Se
se frustrar o impeachment, nós vamos ter que pensar muito, não é? Porque chegamos nessa situação, e se consolidar o impeachment também vamos ter que pensar muito para saber o que nós vamos fazer. Qualquer das duas hipóteses. Mas nós não estamos nesse momento ainda, nós estamos concentrados, todos os nossos esforços, para tentar mostrar ao Senado de que não é o caso de impeachment. Se fosse um regime parlamentarista, tudo bem, poderia até ser. Mas nós estamos num presidencialismo onde as regras têm que ser respeitadas. Bom, o PT, né, a presidente Dilma é uma presidente eleita pelo PT, indicada pelo presidente Lula. No seu entender, o PT esteve ao lado da presidente Dilma em todos os momentos? Ou o PT tem uma parcela de responsabilidade por uma fragilização política progressiva na qual entrou Dilma? Não, eu acho que não. O PT esteve com ela. Bom, ela foi eleita por uma coligação, evidentemente, não foi só o PT. Mas houve momentos que ela queria votação, não conseguiu. Não, o partido central, o partido forte na coligação foi o PT, como foi o PMDB e o PT. Evidentemente que o PT teve um peso muito grande e esteve com ela como está com ela. E veja, o fato de discordar ou não em alguns momentos do governo, o PT, como outros partidos, também discordaram do governo. Não foi só o PT que discordou. Numa coligação... Mas é diferente, né? Não, é claro, o MDB discordou em alguns momentos também com peso. O segundo partido mais importante da coligação... O PT é o berço. Não, isso sim. O PT de onde Dilma saiu. Eu sei disso, mas o PMDB em alguns momentos também tinha peso ao discordar. Né? Então, o que eu digo? Numa coligação como foi, não há unanimidade no governo, há uma disputa no governo. O PT muitas vezes deu opiniões, fez propostas que não eram consensuais no governo. O governo foi disputado em alguns momentos pelos vários partidos. Isso não quer dizer que houve discrepância com o governo, o que houve uma disputa. Né? E o PT também disputou. Apesar da presidenta ser do PT, ela muitas vezes teve que mediar, teve que contornar e teve que governar para todos. Certo. Eu tenho ainda uma questão que envolve esse momento político, que envolve o presidente Dilma, envolve o PT, que é esse grande suspense de final do processo de impeachment. A presidente tem dito que, voltando, ela pretende convocar um plebiscito para antecipação da eleição presidencial. Parece que não há consenso no próprio PT em relação a isso. É uma boa ideia, no seu entender, esse argumento da presidente? Olha, veja, eu acho que há um questionamento hoje na sociedade toda do poder. Né? Quem resolve essa crise? Quem resolve a crise é o poder, quem tem o poder é o povo. Quem pode resolver é uma solução que o povo decida. Ela está propondo o quê? O povo ser consultado através de um plebiscito para ver, o sistema é esse mesmo? Nós temos que mudar? Tem que haver alguma outra eleição? Como é que se resolve isso? Essa é a proposta que a presidente tem feito à sociedade através do plebiscito. A outra que acha que não, ela tem o poder, porque recebeu do povo esse poder, portanto não precisa consultar. Ela tem o poder que emanou do povo. Essa é a discussão que nós estamos levando. O que ela mas diz, não há uma posição definida veja, já? Não há. No partido? Não há, porque nós não discutimos estruturalmente. A direção do partido teve uma posição ainda não definitiva, de contrariedade a esta posição. Sim. A CUT teve outra posição, a Frente Brasil Popular teve outra posição, e acho que está havendo um debate sobre esse assunto. O importante é que devemos ter uma solução definitiva para esse impasse, politicamente. Quem tem a soberania popular? Vamos falar da sucessão municipal. Em São Paulo, já nós observamos que os candidatos estão em campanha. Eu já entrevistei vários deles e temos candidatos fortes, candidatos experientes, com história política, com resultados que podem apresentar à população. E eu tenho observado nos discursos do prefeito Fernando Haddad que ele valoriza muito o partido, o PT, dizendo que os grandes feitos para a cidade, e ele enumera desde a gestão de Erundina, Marta e dele próprio, são feitos do Partido dos Trabalhadores, que não tem que personalizar, foi esse, foi aquele, mas não perder de vista que foi o PT que fez. A minha indagação, essa estratégia político-eleitoral, no seu entender, ela
é boa para a Haddad ou pode passar para o eleitor que tanto faz votar na Marta ou Irundina ou no próprio Haddad? Já que é o PT que fez tudo. Tem componente dos dois lados. Né? Evidentemente, por exemplo, a população hoje tem na memória ainda o governo da Luiza Erundina. E ela foi uma candidata do PT e levou um programa do PT. A Marta, o povo hoje ainda tem na memória coisas que ela fez importantes para a cidade. E ela levou um programa do PT. O Haddad também leva hoje um programa do PT. E nós dizemos isso mesmo. O presidente Lula, muitas das coisas que ele fez no governo federal, são coisas que São Paulo conheceu de outra maneira com outro nome. Bolsa Família, renda mínima e coisas desse tipo. Mas são programas do PT. O que nós falamos é isso mesmo. O que vale é o programa partidário e nós escolhemos as melhores pessoas para executar o programa partidário. Hoje, para nós, é o Fernando Haddad. É a melhor pessoa para executar o programa que o PT já vem executando e deverá continuar sendo executado. Haddad tem sido muito cuidadoso e não está atacando Marta nas falas dele. Lideranças petistas atacam. E falam e criticam, chegam a dizer até que ela foi traidora, etc. Mas o fato de Haddad poupar Marta, isso parecendo uma estratégia eleitoral, ele próprio não falando, outros petistas falando, isso não pode passar por para o eleitor que Haddad não tem coragem de falar o que ele pensa, o que ele acha e que ele manda pessoas falarem, prepostos. Pode parecer covardia dele? Eu acho que ele tem que usar um momento hoje que é precioso e ele não teve, até por as condições econômicas da prefeitura, não quis, para mostrar o que ele fez. A população de São Paulo, infelizmente, não conhece o que o prefeito Haddad fez na cidade. Esse é um momento precioso para que o prefeito consiga mostrar na saúde, no transporte, na educação, o que foi feito. Na periferia, no centro, na cidade. Ele, porque não tinha condições econômicas para gastar em propaganda, não quis. Esse foi um grande erro dele. Esse foi um grande erro dele, não mostrar para a cidade o que foi feito. E aí a cidade, sabendo, eu tenho certeza, vai reconhecer um grande governo na gestão do Haddad. Bom, oportunidade ele vai ter com Por isso isso mesmo que eu campanha. acho que ele não pode perder tempo atacando os outros. Ele tem que mostrar o que ele fez. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Igualmente para você. Gamberini. Você vai ver a seguir. Neymar trata o tornozelo para jogar no sábado contra a Colômbia. Judô feminino ganha mais uma medalha para o Brasil na Olimpíada. Depois do ouro de Rafaela Silva, foi a vez de Maíra Aguiar, que conquistou o bronze. Se liga aí, sou brasileiro e no balanço eu vou dizer. Se liga aí, sou brasileiro e abro os braços pra você. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. Patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O Brasil precisa de engenheiros, precisa de cientistas, precisa de médicos e biólogos. Mas principalmente precisa de alguém para ensinar todos eles. O SESI São Paulo já forma excelentes alunos e agora vai dar um salto, formando excelentes professores. Faculdade SESI de Educação, pioneira na formação de professores por área de conhecimento. O Brasil tem jeito. Linguiça, lasanha... Ô, Dudu, o que mais tem na lista aí? Tem queijo. Tem presunto. Guga, que selo é esse aqui na embalagem? Esse é o selo das mais de 100 mil famílias da Aurora. É sobre a história de quem acredita no cooperativismo. Que tal a gente preparar um lanche delicioso e assistir toda essa história no site da Aurora? Oba! Eu tenho certeza que você vai curtir. Aurora, a hora mais gostosa do dia e da família brasileira. Cair e levantar tem tudo a ver com o brasileiro. No boxe, aprendi que nasci para deixar os obstáculos no chão. Os desafios se tornam fáceis quando eu lembro que não estou só. Que a cada esquiva que dou, milhões de brasileiros dão outra. Juntos, somos uma legião de campeões. Juntos, somos todos Brasil. Acesse brasil2016.gov.br e conheça as ações para os Jogos Rio 2016. Qual Casper você é?
Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Agora as notícias do esporte com Celso Cardoso e Juliana Verbonen. E hoje saiu a terceira medalha brasileira, mais uma no judô e novamente com uma mulher. Celso, boa noite. Elas estão brilhando. Boa noite, Juliana. Depois do ouro de Rafaela Silva, foi a vez de Maíra Guiar subir ao pódio. Ela conquistou o bronze na categoria até 78 quilos ao vencer a cubana Yalenis Castilho. Aos 25 anos, esta é a segunda participação de Maíra em Jogos Olímpicos e a segunda medalha. Ela também foi bronze em 2012 em Londres. Em entrevista após a luta, ela disse que está feliz com o resultado e afirmou já estar pensando nos Jogos de Tóquio daqui a 4 anos. E outro brasileiro que foi bem hoje na Olimpíada foi Thomas Bellucci. Ele bateu o belga, o Davi Goffin, por 2-0 e passou para as quartas de final. O problema é a próxima fase. É que ele vai enfrentar o espanhol Rafael Nadal. Veja os brasileiros que foram destaque nesta quinta-feira. A seleção brasileira feminina de polo aquático jogou bem, mas acabou sendo derrotada pela Rússia por 14-7. No sábado, o Brasil volta à piscina para encarar a Austrália. Em caso de derrota, as donas da casa ficam com o 4º lugar no grupo e possivelmente vão encarar os Estados Unidos na fase eliminatória. A dupla brasileira de vôlei de praia Larissa e Thalita venceu por 2-0 as polonesas Kolozinska e Bzostek, parciais de 21-10 e 21-15. Invictas e sem perder nenhum set, a dupla tupiniquim avançou para a próxima fase com a melhor campanha do Grupo A. E agora aguarda a definição dos outros grupos para saber quem enfrenta na próxima fase. Estreando em uma Olimpíada, o baiano Joedson Teixeira derrotou o argelino Abdelkader Chad e avançou para as oitavas de final dos meio-médios ligeiros. A vitória brasileira foi por decisão dividida, 2-1. O novo desafio do lutador tupiniquim será nas oitavas de final contra o turco Batuhan Gozcek. As semifinais da prova mais rápida da natação, os 50 metros livre, terão 2 brasileiros em ação. Bruno Fratos fez o 10º tempo, enquanto Ítalo Manzini ficou com a 13ª melhor marca. O ucraniano Andriy Govorov foi o mais rápido. Celso, o basquete é que não estamos bem, né? Não, a seleção masculina perdeu hoje para a Croácia por 80-76, a segunda derrota nos Jogos Olímpicos, perdeu da Lituânia, perdeu da Croácia e ganhou da Espanha. Vai ter que vencer a Argentina no próximo sábado para escapar dos Estados Unidos na próxima fase, que convenhamos, enfrentar os Estados Unidos é dar fim à medalha. O feminino já foi eliminado já na primeira fase, 4 jogos, 4 derrotas, hoje perdeu da França. Uma pena. E no futebol, a seleção masculina finalmente desencantou e goleou a Dinamarca. Surpreendeu, né? Depois de 2 jogos com rendimento abaixo do normal, abaixo da expectativa, o Brasil venceu os dinamarqueses por 4-0 e garantiu a classificação em primeiro lugar no grupo. Nas quartas de final, os brasileiros encaram a seleção da Colômbia em jogo eliminatório. Vamos aos gols da vitória da seleção. Na Fonte Nova, Douglas Santos cruzou rasteiro e Gabigol fechou por trás da zaga para fazer Brasil 1, Dinamarca 0. Ainda no primeiro tempo, Luan levantou na área e Gabriel Jesus pegou de primeira. Golaço, 2-0 Brasil. Depois do intervalo, Neymar deu ótima enfiada de bola para Douglas Santos, que rolou com categoria para Luan marcar o 3º da nossa seleção. Quando tudo parecia resolvido, Gabigol aproveitou a jogada de Gabriel Jesus e fez o 2º dele na partida, o 4º do Brasil.
A vitória por 4-0 garantiu a equipe de Rogério Micali na primeira posição do Grupo A. Na próxima fase, o Brasil vai encarar a Colômbia. 4-0 é um placar bem elástico, né, Celso? Indiscutível. O Brasil jogou realmente bem, não há nenhum senão na partida de ontem, né? O que pode ser um senão é a participação do Neymar na partida contra a Colômbia. Surpreendentemente, o Neymar desembarcou hoje, depois do jogo com a Dinamarca, e justamente mancando. A gente está conferindo as imagens agora, fazendo um tratamento tornozelo. Enfim, mas em princípio deve jogar sim. Vamos ver. No Rio de Janeiro, uma exposição conta a história dos Jogos Olímpicos a partir dos cartazes oficiais de cada edição do evento. A Bike Repórter Renata Falzoni mostra esses cartazes históricos. Veja que interessante, uma exposição dos cartazes dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Esse aqui é do século XIX, da primeira, de 1896. A gente consegue perceber o estilo da arte da época. Paris, 1924. Pleno regime da ascensão do nazismo, exaltação da raça branca, ariana. E logo em seguida, no pós-guerra, em Londres, 1948. E aqui em Melbourne, 2 jogos. Um sem os animais e aqui em Estocolmo, já com os cavalos permitidos. A exaltação da loba de Roma, onde começou a civilização dos romanos. México. Montreal, a de Moscou, que os Estados Unidos boicotaram. E já mais próximo do século XXI, Sydney, 2000. Barcelona, o traço de Miró. Pequim, a última antes do Rio de Janeiro, Londres. E nós temos a nossa aqui do Rio de Janeiro. O que você acha? Eu acho bacana. E amanhã tem mais, né? Com certeza. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias em nossa edição das 10. Boa noite. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma ótima noite para você e até lá. Tem gastronomia francesa no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.